passado, o Supremo Tribunal Federal realizou audiências públicas sobre o regime prisional e o campo eletromagnético. As ações que tratam desses temas podem ser julgadas este ano pelo plenário do STF. E é sobre isso que eu converso agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Karina, boa tarde. Boa tarde. Karina, vamos começar então pelo regime prisional. A audiência pública foi realizada em maio do ano passado, a pedido do ministro Gilmar Mendes. Como esse assunto chegou aqui ao STF? O tema chegou até o Supremo Tribunal Federal em razão de um recurso extraordinário que teve a repercussão geral reconhecida. A discussão maior aqui é saber se uma determinada pessoa que foi condenada a cumprir pena num regime grave ou no regime semiaberto, ela pode continuar, ela pode cumprir a pena num regime que seja menos gravoso, por exemplo, uma prisão domiciliar, ou diante da inexistência dessa possibilidade de cumprimento de pena no regime que foi estabelecido, ela deve permanecer no regime fechado. Essa é a grande discussão. O principal argumento, o caso chegou aqui em razão de uma decisão que foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que permitiu que um determinado condenado cumprisse pena domiciliar em razão da inexistência de estabelecimento penitenciário para o regime semiaberto. O Ministério Público alega que o Tribunal de Justiça vem, de forma reiterada, concedendo essas prisões domiciliares, sem levar em consideração um princípio garantido na Constituição, que é o princípio da individualização da pena, e o tem feito de forma genérica e abstrata. Então, esse seria o principal argumento trazido pelo Ministério Público, e o ministro Gilmar Mendes considerou o tema de relevância tanto jurídica como social, vai alcançar diversas pessoas que estão nessa condição, ou seja, condenados ao cumprimento de pena no regime semiaberto, mas que cumprem no regime fechado em razão da inexistência de estabelecimento próprio, e essa matéria está sendo trazida ao plenário do Supremo Tribunal Federal e decidida em sede de recurso extraordinário, poderá pacificar inclusive o tema aqui no Supremo, que tem decisões divergentes, como o próprio ministro já salientou em algumas decisões. Então, nessa expectativa de pacificar o entendimento da Corte, foi reconhecida a repercussão e vamos aguardar o julgamento. Quais são os tipos de regime prisional previstos em lei, Karina? O Código Penal ele prevê 3 tipos de regimes de cumprimento de pena. O regime fechado, quando a pessoa tem uma condenação superior a 8 anos e há um tolimento, um cerceamento, uma restrição da sua liberdade totalmente, do seu direito de ir e vir, a pessoa fica encarcerada, não pode sair. O regime semiaberto, que permite que as pessoas possam trabalhar dentro ou fora do estabelecimento prisional e até mesmo cursar uma faculdade, um segundo grau, um curso profissionalizante, e aí teria uma diminuição nessa restrição da liberdade, do direito de ir e vir, e o regime aberto, em que não haveria esse cerceamento da liberdade, mas haveria condições que o condenado teria que cumprir, que de uma certa forma limitariam a sua liberdade. Não restringe de forma que ele pode ir e vir, mas limita. Por exemplo, não pode se ausentar da comarca onde ele reside sem autorização do juiz, tem que ir até o juiz quando convocado para dizer quais são as suas atividades, o que é que ele está fazendo, limitações de horários, enfim, são condicionantes para que ele permaneça naquele regime aberto que foi inicialmente proposto, que foi inicialmente fixado na sua pena. E no caso da prisão domiciliar? A prisão domiciliar, ela está prevista na Lei de Execuções Penais e tem também requisitos que devem ser cumpridos para que a pessoa possa cumprir a pena, essa prisão domiciliar ou a prisão albergue domiciliar, que também é chamada. Então, por exemplo, se for maior de 70 anos o condenado, se for uma condenada gestante, se for um condenado que tenha filho menor ou com alguma incapacidade, alguma deficiência física ou mental, são circunstâncias que o juiz vai levar em consideração para aplicar essa prisão domiciliar. Então, não pode ser aplicada de forma indiscriminada, como alega o Ministério Público, que contrapõe a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nesse recurso extraordinário. Agora, outro caso que também foi discutido em audiência pública no ano passado foi a questão do campo eletromagnético. Esse assunto também chegou aqui ao STF por um recurso extraordinário, né? Sim, trata-se de um recurso extraordinário, agora da relatoria do ministro Dias Toffoli, que também reconheceu essa repercussão jurídica e social.
Aqui nesse recurso extraordinário, a grande discussão é saber efetivamente quais são as consequências da radiação de um campo eletromagnético na saúde das pessoas e os efeitos da redução desse campo para o fornecimento de energia. E aqui, no caso, nós tivemos um recurso interposto por uma empresa paulista que foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em primeira instância e na segunda instância teve o prazo um pouco mais dilatado, a reduzir um campo eletromagnético de uma determinada linha de transmissão na cidade de São Paulo, que abarcaria 2 bairros paulistanos. E essa redução ela foi determinada levando em consideração um princípio que foi atacado por essa própria empresa, vindo esse recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, o ministro leva em consideração a circunstância de que o serviço de distribuição de energia ele é imprescindível, trata-se de uma concessionária de serviço público que não pode falhar, mas em detrimento uma alegação de que esse campo eletromagnético poderia causar ou poderia trazer risco à saúde das pessoas, inclusive problemas cancerígenos. Então, levando em consideração essa imprescindibilidade do serviço público, que é esse fornecimento de energia e a preservação da saúde e meio ambiente, é que o ministro Dias Toffoli reconheceu a repercussão geral desse recurso extraordinário para que a matéria seja discutida pelo plenário. Agora, o ministro Dias Toffoli também concedeu uma liminar, para suspender a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Sim, a empresa foi condenada em segunda instância também e foi dado a ela um prazo para que efetuasse a redução desse campo eletromagnético na linha de transmissão objeto da discussão. E o principal argumento trazido por essa empresa é de que o custo para se operar essa redução geraria em torno de aproximadamente um bilhão de reais. E levando em consideração essa circunstância, o ministro Dias Toffoli acabou deferindo a liminar numa ação cautelar que foi proposta para suspender os efeitos dessa decisão do Tribunal de Justiça, ou seja, não tem que cumprir ainda essa determinação do Tribunal de Justiça até que o recurso extraordinário seja apreciado pelo plenário do Supremo. Assim que apreciado, confirmando a decisão do TJ, aí deverá ser cumprida efetivamente. Não sendo confirmado e julgando procedente o recurso extraordinário, o custo que deveria ser despendido acaba ficando resguardado, levando-se em consideração o perigo dos potenciais prejuízos que a empresa poderia vir a ter caso o recurso extraordinário fosse provido. Ok, muito obrigada pela participação e pelas explicações aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço.